Apareceu, meus queridos, estamos aqui de volta no nosso canal e vamos estar dando sequência ao curso básico em teologia. Eu sou o evangelista Esaú e nós vamos estar juntos aí por longas aulas aí. Esse curso aí ele é válido em todo o âmbito evangélico, né? É o curso teológico das Assembleias de Deus, mas você que é de outra denominação também pode estar fazendo esse curso e ele vai somar muito aí na sua vida. Nós vamos trabalhar com os livros do CETADB, né? São 17 livros, né, desse modelo aqui, que você pode utilizar aí no auxílio aí de ensinamentos, sermões, na hora que você for preparar sermões, palestra, eles vão ser muito úteis. Eu vou estar passando para vocês a grade do curso todinho. Você pode estar nos acompanhando, né? Você vai cursar com a gente aqui no nosso canal. Para início de conversa aí, nós vamos explicar para vocês o que é teologia para dar o pontapé inicial aí, né? Nesse trabalho que vamos estar realizando aqui no canal. Desde já, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que isso seja bênção para os outros, né? Esse é o nosso certificado que nós vamos estar, que você vai conseguir aí após o término desse curso, tá bom? Então ele é válido, tem o selo da CGADB, é uma maravilha, é uma bênção. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso curso. Eu sempre gosto de iniciar com um texto bíblico. Para todas as vezes que vamos iniciar aí, nós começar com um texto bíblico. E o texto bíblico que eu vou utilizar é o Salmo 127, que diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe, o título aí diz assim: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Então que está bem claro que a pessoa pode até tentar edificar a casa, mas se Deus não estiver no controle, se o Senhor não estiver no meio, o trabalho é um fracasso, o trabalho é vão, não vai dar certo. Então é preciso você trabalhar, não está dizendo assim que o Senhor vai fazer tudo por você. Está dizendo que você vai trabalhar e o Senhor vai trabalhar também. Você tem que colocar o Senhor no meio. Ou seja, tem muita gente que trabalha, mas não coloca o Senhor, por isso não dá certo. Então, ou seja, você vai trabalhar, você não vai entregar tudo nas mãos de Deus e esperar tudo por Deus. Você vai trabalhar, né? O texto está dizendo: se o Senhor não edificar, em vão é o trabalho dos que, né, tenta sozinho. Beleza? Então vamos lá. O que é teologia? O que é teologia? Lembrando que antes de entrar aqui nesse estudo aqui de teologia, não tem teologia suficiente para explicar Deus. Não tem como explicar Deus. Deus é inexplicável, a eternidade é insuficiente para explicar Deus. Mas a gente vai tentar aqui aprofundar ao máximo aí na questão aí de Deus, né? A gente sabe que a teologia é o estudo de Deus. Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Ou seja, nós vamos entender um pouco do relacionamento de Deus com os homens e dos homens com Deus. É isso que nós vamos tentar entender aqui. Mas conhecer Deus ao fundo, ao todo, isso é impossível. Do grego theos, Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. Mas logos, palavra que revela, por exceção, logia, como você quiser, o estudo. Então, ou seja, theos, Deus, logia, estudos, né? Então, ou seja, vai ser estudos de Deus. A teologia vai ser isso aí, beleza? Nós vamos estar trabalhando com
como já falei para vocês, com o CETAD, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, beleza? Eu aconselho a você que não tenha conhecimento do CETAD, entre em contato. É uma instituição muito boa, né? Eu tenho algum certificado por esse instituto e vai somar muito aí na sua vida. Vamos para a nossa grade, né? Nossa grade aí curricular aí do nosso curso básico, nível básico. Em média aí vai durar aí 1 ano e 8 meses o nosso curso, tá bom? Nós vamos passar muito tempo junto aqui. 1 ano e 8 meses, aproximadamente aí juntando férias e tudo aí que a gente dá uma pausa. Vamos jogar aí 2 anos, né? 2 anos de curso, mas são 17 livros e eu vou estar falando para vocês aqui as matérias que vamos estudar, beleza? Primeiro livro, que é esse daqui que nós vamos dar início hoje. Esse daqui, Família Cristã. Família Cristã. Esse é o primeiro livro que nós vamos iniciar hoje. Então, nós vamos estudar, cada livro desse contém 5 aulas. O nosso propósito é 1 aula por mês, 1 aula por semana, então seja no mês e fazer pelo menos 5 aulas, tá bom? Então o primeiro é Família Cristã, o segundo, Teologia Sistemática 1, o terceiro, Evangelhos e Atos, quarto, Teologia Sistemática 2, quinto, Epístolas, sexto, Teologia Sistemática 3, sétimo, Hermenêutica e Homilética, oitavo, Pentateuco, nono, Educação Cristã, décimo, Livros Históricos, 11º, Teologia Sistemática 4, Teologia Sistemática 4, depois, Livros Poéticos, depois, Profetas Maiores, próximo, Administração e Liderança com Ética, depois, Profetas Menores, próximo, Teologia Sistemática 5 e por último, não menos importante, Geografia e História. Então essa é a nossa grade curricular. Vou estar deixando aqui para vocês acompanhar direitinho aí de perto e para vocês seguir aí toda a nossa grade, né, com nossos materiais aí excelentíssimos. Vamos lá. Então a nossa aula de hoje é Família Cristã. Nós vamos entrar no módulo Família Cristã, né, esse livro aqui. E vamos estudar aí 5 aulas desse módulo que traz, eu vou estar passando para vocês aqui também o título. A primeira aula é o propósito de Deus para a família, né? O segundo, os ataques à família e aos valores. A terceira aula, o lar e a formação de valores morais e espirituais. O quarto, as 3 colunas de sustentação do lar. E quinto, a harmonia do lar. Então são essas que vamos estudar nesse módulo Família Cristã. Beleza? A nossa primeira aula, então hoje é os propósitos de Deus para a família. Então nós vamos falar dos propósitos de Deus para a família. Eu vou estar acompanhando com vocês no nosso livro de teologia. Então vamos lá, os propósitos de Deus para a família. A família foi estabelecida por Deus como a unidade básica da sociedade, pois toda a família necessita de um dirigente. Toda família precisa de um líder, toda família precisa de uma pessoa responsável. Você pode ver que o lugar que tem muitas pessoas, isso é geral, isso nunca deu certo, o lugar que tem muitas pessoas que mandam, que não tem uma pessoa que tem a voz ativa, a voz mais firme, esse lugar acaba em ruína, né? Um fica esperando pelo outro. Se não nomear, se não tiver um líder, um responsável, acaba dando errado, porque nós sabemos que o ser humano ele é formado desse modelo, né? Ele às vezes ele precisa de alguém para estar orientando para fazer a coisa certa. Então não há dúvida nenhuma que o homem
ele é o dirigente do seu lar, né? E nós vamos aprofundar nisso aí, essa questão de ser dirigente, de ser o cabeça aí da casa aí, para não confundir isso aí com o autoritarismo. Nós vamos estar passando tudo isso aqui no nosso livro. Foi atribuído ao marido a responsabilidade de ser o cabeça da esposa e da família. Então, depois de tudo que Deus criou, depois de todos os animais, depois de ter formado aí as plantas, as águas, tudo isso que Deus criou, Deus foi lá e formou o homem. Aí nós vamos encontrar aí a primeira vez, né, de tudo que Deus criou, ó, é bom, e viu Deus que era bom. Aí só que Deus criou o homem, e Gênesis capítulo 2 nós vamos ver que a primeira vez Deus vai falar, opa, não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem ande só, não é bom que o homem viva só. O que aconteceu? Sendo assim, Deus fez o homem cair num profundo sono e retirou da sua costela, formou a mulher. Então vamos focar um pouco nessa questão aí dessa retirada aí da costela. O homem, ele é o cabeça, ele é o líder de sua casa. Mas olha que interessante, Deus não tirou a mulher quando foi formar a mulher ela tem o mesmo material que foi formado o homem. A mulher em geral é assim. Deus poderia muito bem ter formado a mulher assim como formou o homem. Deus não foi lá, modelou do pó da terra o homem. Deus poderia ter formado a mulher assim também, porque ainda existia matéria-prima para formar a mulher sem precisar ser tirada do homem. Então que fica bem claro aqui que a mulher, ela foi formada do homem, né? Olha que interessante isso até, né? Que geralmente a vida vem pela mulher, né? A mulher gera vida, juntamente com o homem gera vida, mas é necessário primeiro uma mulher para engravidar. Mas olha que interessante, a mulher foi gerada, foi formada do homem. Então primeiro houve o homem e foi criada uma mulher do homem. Olha, isso é bem interessante, porque quem gera ali é a mulher, geralmente, né? O normal, né? A lógica. Mas aí Deus tirou do homem. Agora vamos aprofundar nessa questão aí da mulher ser tirada da costela. Deus poderia ter tirado da frente do homem, da cabeça, das costas, de qualquer lugar, mas Deus tirou do homem. Por que Deus fez esse trabalho? Deus tirou do ombro do homem debaixo da sua costela ali, debaixo dos seus braços. Porque a mulher ela não é para estar nem na frente, nem atrás, nem em cima e nem embaixo. A mulher é para estar do lado, né, aconchegada, guardada ali pelo seu marido, né, protegida pelo seu marido. E é por isso que nós devemos aprender que o homem ele é o cabeça, o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher deve ser submissa ao seu marido, né? E o homem o amar. Mas essa submissão aqui, muita gente confunde, principalmente a mulher mesmo confunde, que pensam que como vem mudando as coisas, como a mulher vem alcançando aí o mercado aí com muita força, e então ou seja, acaba que a mulher entendendo isso de forma errada, né? Isso é louvável, as mulheres hoje estudam muito mais que os homens, as mulheres estão chegando até mesmo mais longe que os homens, mas não pode esquecer que dentro de casa ela tem que ser submissa, ela é amada pelo seu marido, mas é necessária a submissão, né? Entender que o marido é a cabeça, porque assim é a vontade de Deus, né? E não numa forma de autoritarismo, mas sim de amor, né? Entenda que o seu marido é a cabeça. O casamento é uma instituição divina e foi a primeira instituição criada por Deus antes que o pecado viesse ao mundo. Olha que bacana. O casamento ele foi formado antes do pecado. Então Deus tirou o homem ali do lado para que vivesse ambos juntos. Então Deus formou a instituição divina
e fez aí esse casal para viver juntos, porque Deus viu que não era bom, ou seja, Adão saiu dando nome aos animais e viu que todos os animais tinham um par, porém ele se achou só, e Deus não nos deixa só. É interessante essa questão de, de casamento, que às vezes as pessoas confundem. Um erro gravíssimo que acontece hoje é que as pessoas, quando têm filhos, elas focam muito nos filhos e acabam esquecendo o cônjuge. Eu quero deixar bem claro aqui para você que está me assistindo, que os filhos são herança, como eu li, lembra? Os filhos é seu, mas não é seu, né? Ou seja, Deus te deu, mas não é seu. Então, se os filhos são herança do Senhor, você tem que cuidar, porque tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Então, se nossos filhos tomar caminhos errados, ainda quando está na nossa responsabilidade, nós prestaremos conta ao Senhor. Então, nós temos que entender que os filhos não são mais importantes do que o cônjuge. Grava isso. Os filhos não são mais importantes. Sabe por quê? Hoje são muito valorizados os filhos e o cônjuge não. Lembrando que os filhos são forasteiros nas nossas vidas. Eles vêm e vão. Eles passam por nossas vidas, mas acabam indo embora. Então nós temos que entender que quem vai ficar do nosso lado é o cônjuge, né? A nossa esposa, é o seu marido que vai estar do seu lado quando você precisar. Então você tem que amar, você tem que dar o devido amor, dar a devida importância ao seu cônjuge, porque, né, quando cresce eles criam asas e voam, e nós ficamos com a nossa família, né, que é o nosso cônjuge, beleza? Continuando, esta era semelhante a ele, ou seja, nem superior nem inferior. Assim ocorreu o primeiro casamento, significando a unidade da raça humana. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, essa questão aqui de deixar, ela é muito importante. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, né, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se tornarão uma só pessoa. Por isso que eu acabei de falar da importância. A esposa é mais importante do que os filhos. O marido é mais importante do que os filhos. Foca aqui na questão de deixar pai e mãe. Irmãos, é bíblico. Você tem que deixar os pais e mãe. O pai e a mãe. Você vai deixar ali emocionalmente, ele vai deixar de ser um filho para ser uma esposa. Você vai deixar emocionalmente ele de ser um filho para ser marido. É lógico que você não vai abandonar os seus pais, mas a palavra de Deus está nos orientando a deixar, ou seja, saia de dentro da casa dos seus pais. Não tem um ditado popular aí que quer casar, quer casa, né? Garrou aqui. Então, você tem que sair. Por quê? Porque ali você não vai ter a devida ali intimidade que lhe cabe. Você vai ficar privado de ter um relacionamento legal com o seu cônjuge. Então é necessário, é importante você deixar. É bíblico, deixa, saia. Não é abandonar, não é desprezar. Vai viver sua vida. A partir de agora você não é mais filho apenas. Você deixa de ser filho emocionalmente, vai ser marido, vai ser mulher. Então saia dali e vai formar a sua família. Vai viver com a sua esposa. Para que... até porque até a Bíblia nos orienta sobre essa questão aí, né? Essas piadas que tem com sogra, essas coisas assim, é para evitar essas coisas mesmo, né? É para você viver em paz, para você não ter problema. Às vezes tem aquela esposa que tudo que acontece dentro de casa vai contar para a mãe, o marido, tudo que acontece dentro de casa vai contar para a mãe, e isso nos traz transtorno, traz problema. Jamais use meios de comparações. Porque minha mãe fazia assim, porque como meu pai era assim, e não sei o que. Não use isso, porque você está levando aí o seu casamento aí
um caminho não legal, não bom, e pode, né, chegar aí na situação e até dos muitos divórcios que acontecem hoje, porque você vai fazer comparações inadequadas, né? Então você vai viver a sua vida, a partir dali agora é uma nova história ali, você e seu cônjuge. Então, portanto, deixa para viver, né, do lado aí de sua família. Casamento, uma união indissolúvel. A Bíblia ensina que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher para uma união indissolúvel, ou seja, não pode ser desfeita, não tem como ser desfeita. Malaquias, ele escreve, Malaquias 2,14, que Deus estava lá, Deus era testemunha, né, na união. Vamos ler Malaquias 3, e você tem uma Bíblia aí. Deus é testemunha de todos os casamentos. Então, ou seja, não é apenas de um casamento aqui cristão, que a pessoa está aqui e Deus é testemunha. Não, você teve Deus como testemunha do seu casamento. Então, nós temos que tomar cuidado. É por isso que a questão do casamento é uma coisa muito séria. Olha, uma coisa bem interessante aconteceu recentemente, né? Eu estava conversando com um rapaz e ele é um rapaz crente. Ele foi morar com uma jovem, ele era até pregador e tudo. E aí ela engravidou. Aí eu até comentei com ele, assim, rapaz, você precisa casar. E aí ele falou comigo uma coisa que eu achei, fiquei meio surpreso com o que ele me falou. Ele disse, rapaz, casamento não é assim não, casamento é coisa séria. Aí até então eu concordei. Só que aí eu falei pra ele, mas como assim é uma coisa séria? Eu falei, rapaz, você tem que casar, hein, rapaz? E você falou que o casamento é uma coisa séria, porém você já engravidou a moça. Então o que você acha que você tem com ela? Você já tem um vínculo com ela, você já está casado com ela, você só não assinou nenhum papel. Então, ou seja, as pessoas às vezes confundem. Acham que casamento, o importante é só o papel. Acham que o importante é só aquela certidão ali. Não, a partir do momento que você está junto com a pessoa, você tem um vínculo com a pessoa, você está casado com ela. Agora você só tem que oficializar aquilo, né? É bem estranho aí a forma aí de pensar aí. Malaquias capítulo 2, versículo 14 diz: Dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Ou seja, Deus está presente na hora do casamento. Por isso que nós devemos ser fiel ao nosso cônjuge. Deus é testemunha, nós devemos ser fiel à nossa parceira, né? Beleza. Continuando aí. Ele foi instituído para que o cônjuge se comprometesse a ser fiéis reciprocamente na saúde, na doença, na fidelidade, na diversidade, né? Essa é a parte mais difícil, a parte da diversidade é onde acaba aí, né, muitos casamentos sendo desfeitos. Com o casamento, o homem deixa emocionalmente de ser filho, né? Acabei de falar para vocês. E esse deixar aí, ele é geográfico, tá, irmãos? É literal mesmo. Deixa ali, ó. Você sai de casa e vai viver com sua esposa, com seu esposo. Você sai de casa. Deixar é bíblico, tá? Isso que a gente tá falando aqui é bíblico, ó. Deixar, o homem vai deixar a sua casa aí e vai apegar-se à sua mulher. O homem vai deixar, portanto, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe. É geográfico, tá? E apegar-se à sua mulher. O plano original de Deus é que o homem e a sua mulher deixem suas famílias e unam-se com um outro até que a morte os separe. A única coisa que pode estar separando aí é a morte. A palavra une no hebraico significa cimentar, ou seja, uma só carne mesmo. Continuando aí. É lícito, né? Jesus, numa ocasião, ele foi abordado por os fariseus, né? Vieram lhe perguntar e chegaram para ele.
É lícito o marido repudiar sua esposa por qualquer motivo, lembrando que ele sabia que não era, né? Mas eles vinham perguntar a Jesus porque eles gostavam de tentar colocar Jesus no estreito, né? Fazer perguntas capciosas para Jesus, e Jesus fazia outras perguntas mais complexas ainda e eles não conseguiam responder. E Jesus respondeu: não tem deslido? Jesus falou assim: vocês não conhecem? Vocês não são conhecedores das Escrituras? Que não foi isso, né, que Moisés escreveu, né? Eles vão falar: mas Moisés deu carta de divórcio. E Jesus vai dizer que não foi isso que aconteceu. Moisés permitiu, né, a carta de divórcio pela dureza de coração, né? Que as pessoas, por qualquer motivo, queriam trocar a esposa. Se chateasse com a esposa, se visse algum defeito, coisas simples, já queria devolver. Então Moisés permitiu porque as mulheres estavam sendo desprezadas por esse motivo. Então o que Moisés deu aí foi Moisés tentou amenizar as situações das mulheres aí, porque estavam vivendo de forma como objeto, e não é isso que Deus quer para seu povo. Olha que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os fariseus não ficaram satisfeitos com a resposta e perguntaram a Jesus: por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus falou assim: Moisés mandou, Moisés permitiu, né, por causa da dureza dos corações do povo de Israel, mas esse não era o seu plano original perfeito. Após justificar a questão do divórcio no Antigo Testamento, Cristo ratificou que o mesmo só seria permitido no caso específico ou de infidelidade. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. É por isso que a questão de conversar ela é muito importante, ela é saudável. Se está tendo algo que está errado, se está tendo divergência, a melhor opção é conversar. Conversando, você... Gente, isso é muito importante, essa questão de conversar. E procura conversar quando estiver todo mundo de calma, na tranquilidade, numa boa, porque vocês vão ver quantas coisas vocês vão resolver. Olha, amor, aconteceu isso tal dia e foi chato. O que a gente pode estar fazendo para melhorar, entendeu? Isso é muito importante, isso é saudável. Isso vai ajudar ao seu casamento a andar mais, tá bom? Vamos lá. Sexo e casamento criado por Deus. Lembrando aí, irmãos, que o pessoal tem, sei lá, uma visão estranha aí sobre o sexo. O sexo foi uma criação de Deus. Quando Deus falou serão uma só carne, Gênesis capítulo 2, 24, isso aqui não está falando de uma fusão aí, as pessoas vai ser uma única pessoa. Não, aqui tem a questão do sexo, né? Serão uma só carne, é isso aí, é relativo ao sexo também, é voltado para essa área também. Então nós temos que ter essa atenção também na questão aí do sexo. Nós vamos falar bastante agora sobre isso aí também. Virgindade é coisa do passado. Não ter experiência sexual é alvo de gozação. Nós sabemos aí que o sexo é o privilégio dos casados, né? Sexo é um privilégio para os casados. Só que hoje os nossos jovens são escarnecidos por ser virgem. Olha que situação que a humanidade está chegando. Se uma pessoa alegar que ela é virgem, ela é motivo de chacota. Mas eu costumo dizer, e eu vou sempre bater nessa tecla: peraí, é melhor agradar quem? As palavras de Pedro, né? É melhor agradar a Deus do que agradar os homens, não é isso? Vamos ver aqui, biblicamente, aqui, homens que quis agradar aos homens. Tem um camarada na Bíblia que ele era namorador, um homem forte, um homem que destruía milhares, se fosse o caso, numa luta. Só que
ele tinha uma fraqueza por mulher. Ele não podia ver uma mulher que ele já se encantava, já queria ter relações com essa mulher. Aí tem outra situação também de um rapaz que foge. Agora vamos, um rapaz que uma mulher quis se envolver com ele, ele pegou e fugiu. Agora vamos ver o final de cada um desses jovens. O que era mulherengo, o que gostava de muita mulher, porém tinha um status, ele tinha um cargo elevado no meio do povo de Deus, ele acabou morto, motivo de chacota, não foi isso? Aparentemente ele foi aplaudido no meio da sociedade, porque ele era namorador, essas coisas assim, mas morreu sendo zombado. E já tem outro que fugiu, né? Ele fugiu quando uma mulher casada tentou ter relação com ele. E alguém vai dizer, nossa, mas ele correu, uma mulher tão bonita. Com certeza a mulher era bonita, porque um camarada era um líder, Potifar era uma sociedade. Ele não ia deixar, não ia casar com qualquer pessoa. E aí José vai fugir. José fugiu, mas ao final de José morreu sendo governador, né? Terminou seus dias como governador. Então vale a pena agradar a Deus, vale a pena fugir da aparência do mal. Olha que interessante. A Bíblia manda resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas já da mulher, né? A mulher adúltera, a Bíblia manda correr. Não para ouvir a mulher. Não para ouvir a mulher que quer te seduzir, porque não vai dar certo. O diabo, você resiste a ele, mas já a mulher, você corra, porque senão vai cair. Beleza? Continuando. Sua única preocupação é a difusão do sexo seguro. Hoje a sociedade quer passar isso para as pessoas. Satanás tem se apoderado dos meios de comunicação para passar aí que a única coisa hoje é fazer sexo seguro. Então assim, não importa, pode fazer sexo, a única coisa aí que as mídias, que as redes de televisão quer passar é que use preservativos, né, para evitar doença. Mas a gente sabe que não é assim. A gente tem que se manter, e sexo, como eu já disse, é um privilégio para casados. Cada vez mais as pessoas se tornam promíscuas, agindo desordenadamente. Essas coisas não agradam a Deus. O homem tem afrontado a Deus com suas atitudes pecaminosas. A gente sabe de casos, né? Também por causa da prostituição, do homossexualismo, de coisas assim que foram destruídos no passado. E hoje a gente vê o nível hoje que está ao mesmo ponto. A prática do sexo entre pessoas solteiras, a Bíblia chama de fornicação. Né? A gente não pode confundir adultério com fornicação. A fornicação eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso aí, que é entre pessoas solteiras. Veja advertências bíblicas, né? Efésios capítulo 5, Hebreus capítulo 12 e Atos 15. A fornicação trará sentimentos de culpa que poderão tornar-se uma tortura constante, além da perda da comunhão com Deus. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Então, ou seja, não se envergonhe de esperar, de ser virgem. Isso é louvável. Eu já disse, é melhor agradar a Deus. E depois que você casar, você vai se alegrar com a mulher da tua mocidade. Esse se alegrar aqui com a mulher da tua mocidade não negue a devida benevolência, né, que deve, né, o devido prazer que vocês têm obrigação de um dar ao outro. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você pode até se reservar. Você está casado e fala assim, olha amor, eu vou parar uns dias aqui, vou estar em consagração, vou estar jejuando. Nesses dias aí, a gente vai evitar a relação. Se ela falar, tá bom,
beleza, você pode fazer. Mas você fala, não, é muito tempo. Uma semana é muito tempo. Você não deve continuar, porque você vai fazer sacrifício de touro e você vai estar negando um direito da sua esposa, você vai estar negando um direito do seu esposo. Se houver consentimento mútuo, ou seja, se os dois concordarem, tá bom, amor, pode fazer a sua consagração, o seu jejum aí, beleza. Mas se não houver, se for só de uma parte, não faça. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Você vai estar em pecado. Então, o consentimento tem que ser mútuo. Não negue, não negue o que é de direito de um do outro. O sexo, aqui literalmente, o sexo vai te tornar você e a sua esposa uma só pessoa. Quando há traição, quando você extrapola aí os preceitos, as regras, você, né, chegou ao ponto lá de a única permissão que seria aí o divórcio, né? Que seria aí quando a pessoa acaba se envolvendo com pessoa fora do casamento. Continuando aqui, sexo e casamento, agora fornicação. Vou falar um pouquinho sobre fornicação. Namoro. O que fazer no namoro? A melhor coisa a se fazer no namoro, o jovem, por exemplo, é conversar. Essa é a questão. É evitar ficar só, evitar ficar em momentos separados, porque a gente sabe que não vai dar nada que presta. Se é homem, se é mulher, e se juntarem, não, o resultado não é bom. Se são duas pessoas, né, ali junto, sozinho, e o namoro vai acabar extrapolando. Então a melhor coisa é você evitar ficar sozinho e escolher hobbies, algumas coisas para fazer, para não chegar a ponto de ultrapassar os limites aí que é necessário, que é os limites estabelecidos biblicamente. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A vontade de Deus é que você espere o tempo do Senhor, case e depois vai ter relações. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Mas escreve-lhes que abstenha das contaminações dos ídolos e da fornicação, do que é o sufoco e o sangue. Olha só, a Bíblia diversas vezes bate na tecla da fornicação para fugir, gente. Vocês entendem que tudo que passa aí de 3 versículos, isso é doutrina, isso aqui é um mandamento, né? É você se privar, se sair fora disso, né? Atos capítulo 15, versículo 20. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Então aqui é quando Paulo vai estar aconselhando a respeito do casamento, que o bom mesmo seria que não casasse. Mas para evitar fornicação, que é pecado, fornicação é pecado. Olha quantas vezes eu li aqui sobre fornicação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Então, fuja da fornicação. Continuando. Existem vários problemas relacionados ao namoro que trazem muitas vezes consequências negativas para a vida emocional e espiritual. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Ou seja, nesse Deus o julgará aqui, não tem como sair inocente, né? Porque Deus vai tratar de uma causa que já tem um resultado. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Seja honrado o matrimônio por todos,
e seja o leito sem mácula, pois aos fornicários, adúlteros, Deus o julgará outra vez, né? Geralmente aqui é o mesmo versículo, Hebreus capítulo 3, mas estou lendo em algumas versões diferentes. Honre o casamento e mantenha a pureza sexual entre o marido e a esposa. Deus não aprova o sexo casual e ilícito. Como eu falei para vocês aqui, ó, muitas vezes as consequências negativas, né? As pessoas ultrapassam os limites do namoro e aí tem consequências negativas. Por exemplo, como fica o fim de um namoro no qual houve relação íntima? Ou seja, aquela jovem está no meio da mocidade e ela terminou o namoro e aí ela teve relação com aquele rapaz. Ou seja, o outro rapaz ali às vezes está querendo namorar com aquela menina, mas ela já teve relação com outro jovem e vai ficar aquela situação difícil, não é? O jovem que vai namorar ela vai ficar, mas peraí, ela teve relação com aquela outra pessoa e agora ela vai ficar indecisa entre eu e ela, então você já vai arrumar problema de início, né? Outra coisa, fariam a mesma coisa se Jesus estivesse presente? Ou seja, se no namoro ali você estivesse ali na direção de Deus, teria ultrapassado os limites? Teria experimentado o que era para ser uma surpresa depois do casamento, antes da hora? Com certeza não. Qual é a reação em caso de gravidez indesejada? Ou seja, a pessoa fornicou e aconteceu que acabou engravidando. E aí? Né? Que situação chata, que situação difícil. Quando é casado, é aquela alegria. Nossa, que parabéns, que vai ser papai, vai ser mamãe. Mas e quando é namorados, que são solteiros? Né? As pessoas, misericórdia, né? Já começa, é muito chato. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Né? Depois você vai poder namorar bastante, mas espera o momento certo. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, né? Li para vocês agora aí que seja por consentimento mútuo. Namorar descrente. Isso aqui é uma situação bem interessante também, que nós devemos ter cuidado. Este é um dos problemas mais preocupantes que pode trazer consequências drásticas para a vida espiritual. Ou seja, não pode, não deve namorar uma pessoa descrente. Você não deve, porque, ou seja, os santos comunicam com os santos. Se você namorar uma pessoa descrente, vamos falar aqui de uma jovem, namorar um camarada não crente, ela vai querer levar ele para as coisas do mundo. Isso é certo disso. Ou um jovem crente namorar uma jovem não crente, ela não tem um compromisso de ter relação sexual só após o casamento. Ela vai induzir você a fornicar, a cometer o ato antes do previsto, do certo. E sem contar na fé, que elas vão te induzir, elas vão acabar te levando aí, porque a gente sabe que a pessoa descrente, a influência dela vai ser sempre maior sobre a pessoa crente. Visto que Deus habita nos corações e mora em nossas vidas, ele não tem nenhuma comunhão com as trevas. Ou seja, se a pessoa não serve a Deus, ela serve a quem, meu querido? Você é uma pessoa que serve a Deus e você vai namorar uma pessoa que não serve a Deus? As trevas não comunicam com a luz, a luz não comunica com as trevas. Então, não tem conversa. Vai ser uma pessoa de Deus namorando com uma pessoa que serve as trevas, não é verdade? Então, essa questão aí, ela é bem clara, mas a gente vê ainda casos assim na igreja, beleza? Vamos lá. A diferença de idade entre os namorados. Irmãos, essa questão aqui tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu não digo a diferença aí de uns 5 anos, essas coisas assim. Sabe por quê?
pode trazer muito problema essa questão de diferença de idade. A gente vê pessoas bem mais velhas casando com pessoas mais novas, e isso vai trazer transtorno. Se a diferença ela for muito, por exemplo, a pessoa vai estar no auge aí das vontades sexuais, enquanto a outra já não está mais para isso. E aí? Se ela não atende, se o cônjuge não atende, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar desanimando, dando lugar ao diabo e acabar indo por caminhos que não é o correto. Então essa questão de idade, ela é muito importante, né? O namoro, quando você vai começar um namoro, é bem interessante você saber quando, com quem, né? E como que deve ser esse namoro, né? Eu costumo dizer, o namoro, quando se deve namorar? Quando tem planos para casar, ou seja, você só vai namorar, você só deve namorar quando a pessoa já tem plano para casar, quando a pessoa já está disposta a casar. Com quem? Com a pessoa da mesma fé, né? Lembra o que eu acabei de falar? Não vale, não é lícito, não é permitido casar com pessoas de fé diferente, né? Pessoa que não tem o mesmo Senhor que o nosso, que não tem o mesmo Deus que o nosso. Como? Com os princípios bíblicos. Casamento, sexo só após o casamento. Então, a gente tem que namorar com esse sentido, com esse propósito, que casamento é o momento do sexo, mas enquanto estiver namorando, não. Com os princípios bíblicos. Evitando a muita diferença de idade que eu acabei de falar agora. A falta de limites nas trocas de contatos e carícias. Isso tem que tomar muito cuidado. Eu já falei anteriormente também. Evite ficar sozinhos. Geralmente os namorados supõem que só existe amor entre eles quando se há trocas de contatos e carícias. A gente sabe que isso não é verdade. Os cuidados que deve ter namoro. Nunca namorar uma pessoa descrente, nunca, isso é nunca mesmo. A diferença de idade entre os namorados, tem que tomar cuidado com isso também, não vai procurar alguém bem mais velho. Tem pessoas que você vê nova agora, mas tem uma idade muito diferente da sua, vai dar problema. A falta de limites nas trocas de contatos e carícia, evite ficar só, evite para que não aconteça de ultrapassar aí os limites. Namoro. Atividades que se pode fazer aí no namoro aí quando estiver namorando. Atividades em grupos, né? Vai fazer uma atividade em grupos, chama mais pessoas, se envolve, interage. Usa a Bíblia como regra, ou seja, vamos tirar um tempo para estudar a Bíblia. Comunicação aberta, conversa bastante. Quando estiver ultrapassando, vê que vai ultrapassar a conversa, isso não é, né? Nós estamos passando um dos limites. Regras de conduta, espírito de louvor e oração, reserve tempo para orar juntos e louvar. Fazendo isso aqui, você vai ter um ótimo casamento. Estranho isso, né? Porque quem é que faz isso? Mas deveria, né? Ler bons livros juntos, são tudo dicas aí para estar vivendo junto. Vamos lá, continuando aí. A criação da mulher, né? Nós falamos lá no início a questão da criação da mulher. Vamos entender esse mistério, que a mulher é um mistério, né? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23. Porque nós falamos aí o porquê que Deus o tirou a mulher da costela, para que ela viva, né? Ela viva ali protegida, né? Pelo seu marido. De onde foi formada a mulher? Porque da costela, porque ela é para viver do lado do peito, protegida, guardada ali pelo seu companheiro. E aí Deus tirou do homem ali
a costela e o formou. Continuando aí, vamos ver aqui. A mulher é uma parte tirada do homem. Isso é evidente. Então por isso que o homem deve cuidar, porque é parte dele. Ela completa. Então quando o homem casa, ele está se completando. Ele está pegando de volta aquela parte que lhe faltava, que era a mulher. O homem e a mulher se completam. Deus não aceita o machismo ou o feminismo. Deus não suporta isso. A formação da mulher, unidade grupal na qual se desenvolve 3 tipos de relações pessoais. Aliança, casal, filiação, pais e filhos, e consanguinidade, irmãos. Então essas são a unidade grupal aí que desenvolve 3 tipos de relações pessoais. O casal, filiação, né, pais e filhos, e consanguinidade de irmãos. Continuando, a nossa família, né? Nós temos aí geralmente aí dois modelos de família, né? A família por orientação, né? Aquela família que nos dá os conselhos, aquela família que nos orienta, e aquela de procriação, né? Que vai ser formada aí futuramente aí. Mudanças no núcleo familiar. Mudanças na família. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Mudanças na família. Hoje, como já falamos aí, a mulher está aí no mercado aí, e a mulher tem as suas mega qualidades aí, né? A mulher faz 1001 coisas de um momento só. A mulher tem a capacidade de cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, cuidar do trabalho, da casa em si. Mas nós sabemos que isso também tem os seus pontos negativos, né? Porque a mulher é a principal instrutora do filho dentro de casa. E quando ela sai para trabalhar, os filhos ficam terceirizados, fica para babás, né? E outras babás eletrônicas. As mães tentam prender a atenção dos filhos aí um tempo de frente à televisão, e acaba aí não tendo aquela educação devida, aquela educação que deveria ter, como se tivesse, como era no passado, né? E anteriormente a família no passado aí, que era formada aí pelo marido, o provedor, a mulher, a educadora, né, dentro de casa, a mulher que dava as instruções de todos, né? Hoje nós temos aí a família pós-moderna, que é um homem, uma mulher, né? E aí esse casal tem filhos, depois já algumas famílias já tem aí um pai, né, o avô que já está morando junto. Nós temos também aquela família que é formada por uma mãe solteira e um pai solteiro que junta, aí fica aqueles 2 filhos, né, que passa ali a ser meio que irmão agora, porque estão morando junto. Tem aquela mãe também que prefere não casar, que foi casada, mas tem seus filhos, e prefere não casar e só cuidar dos seus filhos. Tem aquela situação também da mãe que tem filho e casa com uma pessoa mais velha ou casa com outra pessoa, e depois ainda tem filhos, aí aquele filho que ela já tem, às vezes tem que ter cuidado para que o outro não fique enciumado. E a gente não pode esquecer também, né, que hoje aí a mídia em si, em geral, já tenta aí compactuar aí com a união aí de 2 homens e 2 mulheres, pessoas do mesmo sexo, considerando aí casamento também, que não é o instituído pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? Que não é aprovado, mas a gente não pode deixar de falar, porque está aí para todo mundo ver aí a situação. Base de sustentação do lar. Precisamos avaliar a nossa casa começando por nós mesmos. Então, ou seja, nós temos que avaliar a nossa casa começando por nós mesmos. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente
dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então, a minha obrigação é cuidar da minha casa. A construção do lar, né? Quem, onde, com que, né? Que vou estar construindo esse lar, como que vai ser? Quem, onde e com que? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmos 127, verso 1. Lembra que eu falei no início? Aqui, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho. Eu posso até trabalhar e devo trabalhar, tá? Aqui está claro que eu tenho que trabalhar. Mas se o Senhor não tiver um negócio, é andar para trás. Onde, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Lembrando aí que não tem lugar melhor para construir a não ser em Cristo Jesus. Ou seja, ele seja a base, ele seja o alicerce da nossa casa. Sendo assim, né, o casamento vai prosperar. Com quem? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. 1 Coríntios 3:10. Ali vai dizer ali sobre, né, alguns materiais, né, que vai ser provado no tribunal de Cristo ali. E a questão ali tem a palha, tem o feno, tem a madeira, tem o ouro, tem a prata. Tem coisas que vão passar pelo fogo e vão se queimar, né? Com o que você está construindo seu casamento? Na primeira tempestade ele vai ser destruído? Ou é como a prata, como o ouro, que pode até passar pelo fogo, mas ele vai ser purificado, né? Ele vai continuar constante ali, aquele resistente, né? Já a palha e a madeira, o feno ali, na primeira tribulação, quando for passado pelo fogo, ele queimará e não resistirá. O alicerce do lar. Vamos ver o alicerce, onde está alicerçado. O desempenho correto de papéis, o bom gerenciamento, a espiritualidade do lar. Então, ou seja, o alicerce do lar tem que ter o desempenho correto de papéis, né? Cada um tem que ter o seu papel. O bom gerenciamento, né? A boa liderança e a espiritualidade do lar, que é muito importante também. Continuando. O alicerce do lar. O papel de cada um, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, ou seja, cada um se mantém na sua postura, cada um se mantém no seu ponto por amor ao Senhor. Desempenho correto de papéis. O papel do marido, protetor. 1 Coríntios capítulo 11, o marido ele é o protetor do lar. Ele é o responsável, é ele que tem que cuidar. Lembra? Quando você era criança, você era protegido pelo seu pai. Agora você tem a responsabilidade de proteger o seu lar. Provedor. Você tinha tudo nas mãos, né? Muitas das vezes é dessa forma. Agora você é quem vai dar a sua família tudo nas mãos. Instrutor. Quem vai orientar, quem vai induzir a pessoa aos caminhos do Senhor, aos conselhos para a sociedade, a educação cotidiana, né? Porque a educação a gente sabe que ela é do lar, a educação ela não é adquirida na rua, na escola, ela é adquirida em casa, né? Efésios capítulo 6, verso 4. E sacerdote, né? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que nós somos sacerdotes. Então, é nosso dever instruir o menino no caminho em que deve andar. Papel da esposa, auxiliadora, Gênesis capítulo 2, versículo 18, né? Lembra o que eu falei? A situação hoje, a mulher está saindo para trabalhar e às vezes não está tendo tempo para os filhos, acaba que isso formando uma
uma sociedade deficiente, porque o dever aí é dos pais, é da mãe orientar os filhos. Submissa, Efésios capítulo 2, versículo 24, a mãe tem que ser, a mulher, ela é submissa ao marido, né? Na base da Bíblia aqui, ela entende que o marido, Deus colocou o marido ali para cuidar dela, e ela deve submissão ao seu marido. Tito capítulo 2, ensinadora, né? A mãe é quem ensina, lembra que eu acabei de falar? As mulheres às vezes estão perdendo aí esse trabalho, essa responsabilidade aqui que é de ensinadora. O dever dela é ensinar, acaba que devido à correria ela não tem tempo, sai do trabalho, vai para a faculdade e quase não vê os filhos. E gerente, né? Provérbios 31, verso 10 e 31. Então a mãe é a gerente ali, né? O homem, ele é o responsável ali pela casa, mas ele sai, quem fica ali é a mulher, a gerente. Os filhos são herança, né? Os filhos é nosso, mas não é nosso, né? Deus nos deu, mas é dele. É por isso que nós vamos de prestar conta de tudo que Deus nos dá. Então, é meu dever ensinar ao meu filho o caminho que deva andar, os caminhos do Senhor, porque tudo isso vai ser cobrado de nós pais. Honrar, é dever do filho honrar o pai para que os seus dias prolonguem. Ou seja, quer viver muito? Quer viver bem? Honra pai e mãe, que você vai ter os dias prolongados sobre a terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Prática. Provérbios capítulo 22, versículo 6. O que é? Instrui o menino o caminho que deve andar, para que quando crescer não desvie dele. Então isso venha viver na prática. Os filhos têm que viver isso, mas depende de nós pais ensinar. Obediência, Efésios capítulo 6, versículo 1. Os filhos devem obediência aos pais. No passado, os filhos que fossem desobedientes eram mortos, né? Se o pai chegasse assim e falasse, eu já tentei de tudo para com esse rapaz, mas ele não me obedece. Então essa pessoa era levada e era apedrejada, era morta por desobediência. Então os filhos devem obediência aos pais, porque isso agrada a Deus. Gerenciamento material, moral, social e espiritual. Espiritualidade, Deus, né, em primeiro lugar. Lembrando que a maior instituição, o primeiro ato que Deus fez para que nós vivêssemos, nós honrasse, é família. Mas antes de família, vem Deus, porque o casamento é até que a morte os separe, certo? Porém Deus ele vem antes disso aí, porque a morte ela não pode nos separar de Deus, né? Então, ainda que eu morra, eu vou estar junto de Deus. Então, Deus é em primeiro lugar sempre. Você, né? Você tem que se amar. É importante você se amar, é importante você cuidar de você, porque você tem uma família para cuidar. Tem pessoas que dependem de você, então, mas você deve voltar para Deus, concentrar a Deus, porque você vai auxiliar alguém, você vai ajudar alguém. Então é interessante que você busque, seja espiritual, para que você possa conduzir a sua família, né, nos caminhos do Senhor, no caminho correto, no caminho que deve andar. Beleza? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui para me ver o que faltou, como é que tá. Aí vai ter o questionário, tá, pessoal? O questionário aí vou estar deixando aqui para nós estarmos estudando. Então esses são os questionários que caem na prova. Estuda, responda e Deus continue abençoando. Partilhe isso aí com alguém. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no curso, hein? Você quer participar desse curso? Quer que o certificado seja de você? Comente aí. Deixe seu contato que nós vamos estar respondendo. Vamos estar entrando em contato, beleza? A paz do Senhor e fiquem todos na paz. E até a próxima aula. Nossa próxima aula
nós vamos estar voltando aí, como eu já falei para vocês, os ataques à família e aos valores, beleza?